Neemias capítulo 8. Vou fazer a leitura dos versos de 1 a 12. Neemias capítulo 8, versos de 1 a 12. Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas ruas, nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. Ele leu no livro diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. Todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias, Maceias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Amém. Nós acabamos de ler uma passagem muito importante, momento histórico aqui na vida do povo, na reconstrução dos muros, na reconstrução daquele local, aquelas pessoas voltando para Jerusalém. Em um momento eles se reúnem em torno da palavra de Deus. Se os irmãos prestaram atenção nesta leitura, vocês perceberam, momento de emoção, momento em que as pessoas estavam ali reunidas para ouvir. A palavra de Deus foi lida, foi explicada, aquelas pessoas receberam essa palavra.
Palavra que causou transformação na vida daquele povo, que saiu diferente. Foram tocados, se arrependeram de seus pecados e ao mesmo tempo se alegraram no Senhor, na presença do Senhor. Quando nós olhamos, percebemos que essa transformação não só deveria ocorrer nos muros, na cidade, mas no povo voltando à palavra de Deus. É uma história de consagração, de avivamento, e podemos sempre lembrar disso, né, irmãos? Não há nenhum outro modo, uma outra maneira de uma igreja se reavivar, tornar mais em comunhão com o Senhor. Não há nenhuma outra maneira de cada um de nós encontrarmos mudança para a nossa vida que não for na palavra de Deus. A pergunta que fica: quanto nós estamos nos interessando pela palavra? O quanto nós estamos buscando a palavra? Eu ouvi uma ilustração contada pelo reverendo Hernandes. Na verdade é uma ilustração da vida do reverendo Ronaldo Lidório. Ronaldo Lidório, muito conhecido, um missionário que trabalhou entre os concombas em Gana, e ele viveu muitas experiências lá com Deus. Mas o que ele fez lá? Ele traduziu a Bíblia, a palavra, e a palavra de Deus era levada àquelas pessoas, e a palavra de Deus, onde ela chegava, ela transformava a vida daquelas pessoas. Ele não foi um missionário que foi lá com um monte de recursos tecnológicos, ou com uma banda linda, né, tocando, ou com um pastor que poderia encantar aqueles índios, todos que já viram a humildade, né, do reverendo Ronaldo Lidório. Um homem simples, um homem que fala de forma simples e pregou essa palavra. Deus agiu na vida daquelas pessoas. Quis Deus modificar a vida daquelas pessoas. Então essa história que o reverendo Hernandes conta é que uma senhora de cerca de 60 anos, quando a tradução ainda não tinha sido completa, ela andou 4 dias para ir até a casa do missionário, porque eu sabia que tinha esse missionário traduzindo a palavra. E ela andou 4 dias para chegar até lá. E lá ela decorou 13 versículos. Então ela ficou lá um tempo, não sei quanto tempo, acho que não tinha onde escrever, né? Decorou 13 versículos e voltou. Quando ela tinha voltado 2 dias de caminhada, ela esqueceu um versículo. Falou: nossa, eu só tenho 12. O que ela fez? Voltou lá no missionário, mais 2 dias de viagem para decorar o versículo que tinha esquecido. E a frase que ela usou foi a seguinte: a palavra de Deus é muito preciosa para ficar perdida no meio do caminho. Eu não posso perder um sequer versículo. Não há como Deus não agir num povo que tem essa sede pela palavra de Deus. Eu creio que nós temos visto pessoas buscando a palavra. Nós vemos congressos onde muitas pessoas estão reunidas aprendendo a palavra. Nós vemos jovens buscando conhecer a palavra. Hoje eu citei, né? A nossa mocidade, o nosso presbitério está estudando 5 solas, né? Às vezes você pensa: nossa, mas mocidade estudar 5 solas, os tópicos da reforma, somente a fé, somente a graça, sola Cristo, sola Deus, glória. Que interesse esse de estudar doutrinas tão passadas, tão antigas? Não é doutrina antiga, é a palavra de Deus. Nós precisamos nos interessar por essa palavra. Nós temos tantas oportunidades, irmãos, né? Tantas facilidades para estudar a palavra de Deus. Nós temos a igreja, nós temos vídeos, igrejas que transmitem seus cultos, nós temos livros em PDF, temos muitas coisas. Nos falta muitas vezes essa disposição de andar os 2 dias, né? Para ler mais um versículo. Bem-aventurado é aquele que
busca a verdade. E nós precisamos nos despertar. Eu queria nessa noite deixar para os irmãos esse exemplo bíblico de Neemias 8 como um incentivo, irmãos, para nós estudarmos, para nós buscarmos a palavra de Deus. E quando a gente vê aqui, logo no versículo 1, nós percebemos que foi algo tão espontâneo. Chegou lá o dia, uma hora, os filhos de Israel, todo o povo, se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. Deus moveu o coração daquelas pessoas, eles foram se reunindo, e como um só povo. Então se entende que tinha criança, que tinha velho, que tinha pessoas jovens, pessoas de diferentes posições sociais, todos se tornaram um só povo, não havia diferença. E o que eles pediram? Disseram a Esdras que trouxesse um livro da lei. Então esses, de forma harmoniosa, tinham um propósito: que trouxesse o livro da lei. Eles queriam ouvir a palavra de Deus. Hoje nós vemos muitos ajuntamentos, mas nem sempre os ajuntamentos têm como propósito central a palavra. Hoje nós citamos aqui quantas vezes há tantas reuniões, e a palavra ela é mais um momento da grande apresentação. Mas há avivamento, há mudança na nossa vida quando o nosso principal objetivo é nos reunirmos em torno da palavra. Para que haja essa supremacia da palavra, duas coisas precisam estar em sintonias. A primeira é o pregador precisa estar comprometido com as Escrituras. E a segunda é, lógico, aquele leitor. O povo precisa estar sedento pelas Escrituras. Se tiver um pregador que está comprometido, que pregue a palavra, mas o povo não quiser ouvir, seja quem for, não vai adiantar. Pode haver o contrário, o povo sedento vai para a igreja querer ouvir a palavra, não achou pão na casa do pão, né? Não tinha nada lá, não tem palavra. Infelizmente isso acontece. As duas coisas precisam estar em sintonia. Deus levanta homens, líderes que estejam comprometidos com a palavra, para ensinar essa palavra, e Deus coloca no coração das pessoas para ouvir. Esdras era um homem como esse, era um homem comprometido. Se nós lermos Esdras 7:10, diz: Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Olha o comprometimento de Esdras. Disposto o coração para buscar, cumprir e ensinar. Não é só buscar e ensinar, não é só cumprir, buscar e cumprir sem transmitir, mas buscar, cumprir e ensinar. O pregador precisa estar comprometido. Não basta a gente ter uma técnica, né? Não basta entreter o povo, não basta ser uma palavra que é só levada através da música, que é só levada através de um tipo de pregação, mas aqui a gente percebe que a pregação real, ela consiste em algumas coisas aqui, 3 coisinhas: exposição, explicação e aplicação. Exposição no sentido de ler o texto. Vocês perceberam o que diz aqui? Esdras trouxe a lei perante a congregação. Versículo 3: e leu no livro diante da praça.
Você abra novamente a sua Bíblia em Neemias 8, versículo 3. Neemias 8, deixa permanecendo a Bíblia aberta. Olha o versículo 3. Ele leu no livro, diante da praça, que está fronteira à praça, desde a alva até o meio-dia, perante homens, mulheres. Leu. Às vezes a gente pensa que a leitura é uma parte, né? Na hora que terminar de ler, vamos prestar atenção. Mas a parte talvez não, a parte mais importante é a leitura. E o pregador tem que ler, né? E ler bem, né? Às vezes, como diria um professor meu, se você não consegue nem ler o texto da Bíblia, como você vai pregar o texto, né? Ler o texto. Explicar o texto. Olha o versículo 7, 8. Fala, né, no nome de várias pessoas, diz: ensinavam o povo na lei. Ensinavam o povo. O versículo 8. Leram no livro da lei, claramente dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Repare, é o sermão expositivo. A principal pregação tem que ser o sermão expositivo. O pregador, às vezes, ele vai fazer um outro tipo de pregação, um sermão textual, de tópicos, mas mesmo todo tipo de pregação, mesmo que for tópico, tem que expor o versículo. O que aquele versículo diz realmente. A verdade daquele versículo. E a gente fica imaginando, né? Não tem aqui um filme, não gravaram, não foi transmitido, não tem essa... Mas você imagina quantas horas eles ficaram ali, só ouvindo a leitura, e depois por mais horas e tempo, ouvindo uma explicação de um homem comprometido, que estudava, que aplicava a palavra. A parte do povo, vocês viram como o povo ficou sedento a essa palavra? Aqui nós percebemos já desde o primeiro versículo que eles já se reuniram, se ajuntando como um só. No versículo 3, quando diz lá que a leitura foi feita até o meio-dia, diz: perante homens e mulheres, os que podiam entender, e todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Repare aqui que há uma palavra inteligível, inteligente, eles estão entendendo, estão atentos ao livro. Esse anseio, essa atenção à palavra, não há dispersão, não é aquele enfado, né? Gente, esse profeta, esse tal de Esdras aqui, não para mais de falar, né? Foi um momento especial. Qualquer pessoa que passava por ali ia parar, ia querer ouvir o que estava sendo dito, porque era a mensagem. A gente para muitas vezes, parece que a gente esquece, né? É a palavra de Deus. O que é isso, gente? Uma mensagem de Deus. Quando faz aquele todo mundo para na frente da televisão, né? Só porque a Globo vai falar? É uma notícia importante, né? Mas quando a gente abre a palavra de Deus, vamos tocar música, tem que tocar uma musiquinha, né? Quer que tem uma musiquinha? Vamos tocar uma trombeta. Aí todo o povo se levanta, né? E presta atenção, será? Porque a gente percebe que a palavra de Deus por si foi o alvo de todo mundo se parar ali. A mente dispersa, a mente não se dispersou, né? Não se dispersa, eles estavam atentos ao pregador. E não era essa atenção de hoje não, de tietagem, de vou tirar uma foto, tirar uma selfie com Esdras depois da pregação, né? Não, era atento à palavra, a palavra de Deus. O povo estava sendo instruído. Olha o versículo 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo,
porque estava acima dele, abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Reverência, né? Foi automático. Não vamos levantar aqui a questão de que se toda vez que a Bíblia é lida, a gente tem que ficar de pé, porque senão a gente tem que ficar de pé durante toda a pregação que a gente está lendo a Bíblia, né? Mas existem momentos especiais do culto que nós nos levantamos para a leitura da Bíblia. Mas não é nunca demais ficar em pé. Eu acho interessante, eu já fui em algumas igrejas, os irmãos já devem ter visto isso, né? Quando o pregador fala, vamos ler tal passagem, a pessoa fica em pé naturalmente, né? E é um tipo de reverência, mas o em pé é porque eles estavam também em pé, contritos no coração, havia reverência mesmo na palavra de Deus. Adoraram ao Senhor, serviram ao Senhor. Essa palavra atingiu o intelecto. A gente vê vários versículos aqui falando sobre a mente, né? Versículo 2 fala sobre a mente, homens e mulheres capazes de entender sobre a mente. Versículo 3 também, quando fala, leram perante homens e mulheres que podiam entender. Olha a ênfase. Versículo 8 também fala, leram explicações de maneira que entendesse. Versículo 12, então o povo, todo o povo se foi a comer, e falam, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Entendido. Nós precisamos prestar no máximo de possível, dar atenção à palavra que é falada. Nós não entendemos tudo, né? Sempre há uma dificuldade, mas cada dia que a gente ouve a palavra, a gente entende mais um pouquinho, não é? A gente aprende mais um pouquinho. É como que eu falei, acho que hoje de manhã também, que nós estudamos o livro de Elias quarta-feira. É uma passagem tão conhecida, mas a gente aprendeu mais um pouquinho. Guardamos mais uma partezinha da palavra, e assim a gente vai criando, né, um banco aí de dados, de conhecimento, coisas que um momento nós vamos precisar. Sabe aquelas coisas que a gente tem guardado em casa? Um momento a gente vai precisar. E é tão bom, né, irmãos, quando a gente está diante de uma dificuldade, diante de alguma coisa, e vem um versículo na palavra que a gente leu há tantos meses, tanto tempo. Quando a gente está diante de uma decisão, a gente lembra de uma decisão bíblica para nós, mas nós precisamos ler, entender. Aquele povo teve duas ações de forma de emoção. Primeiro, eles choraram. Versículo 9 a 12 fala sobre eles estarem diante daquela palavra e prantearam. Mas Neemias chega aqui, né? Neemias, que era governador, e Esdras também, e os levitas, disseram, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteis nem choreis. Eles ficaram emocionados porque eles entenderam o seu pecado, entenderam aquilo que eles deveriam fazer, e eles ficaram chorando. Mas era um dia especial, era um dia de festa, e ele diz, parem de chorar. A segunda parte então da emoção deles foi alegria. Alegria. Eles falaram, parem de chorar. Não vos entristeceis, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Realmente a alegria deles se pôs de volta no Senhor. No Senhor. A gente vê muita alegria baseada em templos, em conquistas materiais, em conquistas tantas por aí. Realmente alegraram-se no Senhor. Alegria no Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. E repare que essa alegria, irmãos, que preencheu a vida deles, com certeza deu a eles condição de sair de forma abençoada daquele momento, daquele lugar, conscientes de estarem cheios, de ter plenitude,
de paz? Porque o que um homem busca? Por que nós pecamos? É porque aparentemente nos falta alegria, nos falta algo para nos preencher. E quantas vezes nós buscamos em coisas erradas, buscamos no pecado. Mas quando nós temos a palavra, quando nós lemos a palavra, buscamos a palavra e somos tomados, mesmo depois de consciência do nosso pecado, de arrependimento e choro, quando somos tomados de alegria, nós saímos como este povo. Aqui diz que os levitas fizeram calar, né? Ou seja, eles pararam de chorar e se alegraram. E diz, versículo 12: todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Então eles saíram para praticar, né? Obedeceram, né? Parem de chorar, eles obedeceram a voz. Saíram de forma a praticar solidariedade com o próximo. Versículo 12, quando diz que ele se foi a comer e enviar porções, na linguagem de hoje diz que o que eles tinham repartiam com os outros, porque entenderam o que havia sido lido para eles. Esse é o grande avivamento, o reavivamento na palavra do Senhor. O desejo de praticar o que estudamos, ter cuidado de andar segundo a lei, tudo aquilo que está escrito. Irmãos, nós temos um desafio, né? A cada dia, hoje cedo eu falei aquela frase, né? Que a gente deve ter cuidado com o que nós vamos fazer no dia de hoje, porque nós vamos estar dando um dia da nossa vida, né? Por aquilo que nós estamos fazendo. E principalmente, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome. E nós podemos fazer isso, buscando crescimento na palavra, clamando ao Senhor, né? Porque se nos tem faltado essa atenção à palavra, nós estamos com problema. Clamando ao Senhor pelos líderes, pelos pastores, porque se tem faltado na liderança esse desejo de estudar, de transmitir a palavra, algo está errado. A lição de hoje da escola dominical da classe dos adultos aqui falava sobre isso, né? Profetas que se interessavam simplesmente em explorar os outros, cegos guias de cegos, que impediam outros de entrar no reino dos céus. Ou seja, pessoas que, ao invés de estar pregando a verdade, pregando o arrependimento, estão levando entretenimento para outros, estão pregando mentiras, estão enganando os outros. Que seja o nosso desejo estudar, de buscar crescimento na palavra de Deus. Que haja em nós essa espontaneidade de nos reunirmos, de nos ajuntarmos, e que sempre quando nós nos ajuntarmos, o centro seja a palavra. É triste alguém dizer que a gente só junta gente se tiver uma festa, se tiver uma outra coisa. Não. O que vai ter na igreja de especial hoje? É o de sempre? Tem um dia especial? Tem um culto especial? Todos os dias te bendirei, louvarei o teu nome. Que a gente tenha essa humildade, né, de chegar à igreja, sentar, participar de todos os momentos deste culto. Desde a primeira canção, as orações. E em toda a vida, né? Onde nós estivermos, Deus está falando. E a gente possa ouvir a voz, o clamor do Senhor, que é sobre nós, sobre as nossas vidas. Deus nos abençoe, irmãos. Vamos ficar em pé, nós vamos orar e que tenhamos essa força na palavra de Deus. Pai querido, nós somos agradecidos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de nessa noite nos reunimos, Senhor Deus, para buscar, através da Tua palavra, Deus, a compreensão, ó Deus, das verdades da nossa vida. Obrigado, ó Pai, pelo exemplo hoje que o Senhor nos deu, Deus, de homens como no tempo de Esdras, que se reuniram, ouviram a palavra, ó Deus, como ela é, ouviram a palavra, a explicação da palavra, ó Deus,
e houve conversão, houve mudança de posicionamento naquelas vidas, Senhor Deus. Pai amado, que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas a cada dia, para que a Tua palavra seja o que venha nos dirigir, seja o nosso anseio, ó Deus, seja a nossa transformação, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque sabemos que o Senhor Deus tem tocado em muitas pessoas, como ouvimos histórias de missionários, onde a Tua palavra tem chegado, como vimos histórias, ó Deus, de igrejas que estão se despertando, ó Pai, e que isso aconteça cada dia mais em muitos lugares, ó Deus, que o Senhor levante pessoas interessadas em ouvir e em estudar a Tua palavra, ó Deus, e que sempre tenhamos como compartilhar esta verdade do Senhor, ó Deus. Pedimos a Tua força, capacitação, ó Deus, humildade, ó Deus, e que o Senhor nos abençoe. Oramos em nome de Jesus. Amém.